eu vou gravar isso aqui. Só tem 3 jeitos de você achar a vida. E o que eu vou falar aqui é uma loucura, tá? Para muitas pessoas, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura. E se você quiser conferir na sua Bíblia, pode conferir. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. Está escrito bem assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se entendem ou discernem espiritualmente. Mas aí o 15 diz bem assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, a loucura que eu vou dizer, a Bíblia diz bem assim: quem quiser achar a vida, perdê-la-á. E sabe o que as pessoas pensam? Que é quando morrer. Agora fala para mim, que graça tinha Jesus vindo dar um espetáculo daquele? Será que só foi para espetáculo? Ele vinha morrer na cruz para mim ser salvo quando morrer? Não precisava ele morrer, ué? Não. Ele veio para mim achar a vida. Que vida? Vida nele. Porque ele falou: se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu quiser achar ele, eu tenho que perder essa vida. Aí você fala assim: como? Porque, eu vou repetir, o homem natural não entende. Porque se você for querer entender com a cabeça humana, você não vai entender. Porque ele falou para a mulher na beira do poço de Jacó, diz: olha, Deus é espírito, e os verdadeiros adoram ele, espírito em verdade, e o Pai procura esses caras, esses verdadeiros. Então presta bem atenção: se você quiser achar Deus, achar Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é vida. Então se você quiser achar a vida, você tem que perder essa vida sua. Aí você fala: como? 3 jeitos de perder a vida. Só se acha a vida se você ler Bíblia, e se você jejuar, e se você orar. Agora, o que é orar? As pessoas falam: eu oro. Mas ora como? O Jesus veio e falou bem assim: eu dei, em tudo eu vos dei o exemplo. Sabe como Jesus, quanto tempo Jesus orou para escolher os 12 discípulos? A noite toda. Lá no Getsemane, ele orou 3 horas. Ele foi lá, orou 1 hora, voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele tocou neles e falou: ei, vocês não puderam velar nem 1 hora comigo? E voltou lá, orou mais 1 hora, quando chegou ele estava dormindo. Voltou lá, orou mais 1 hora, quando chegou ele estava dormindo. Desse jeito nós é. Então nós pensamos, a pessoa fala assim: ah, mas eu vou orar, eu dobro o joelho ali, e com 10 minutos eu falo tudo. Ah, é? Mas Jesus falou: em tudo vos dei o exemplo. Ele orou 3 horas dizendo as mesmas palavras. Pai, ele suou sangue dizendo as mesmas palavras. Ah, mas a Bíblia está que não pode haver repetições de palavra. Na Bíblia está? Tá. Certo? Tá. Só que a Bíblia diz vãs repetições. É você ficar assim, pai, um exemplo: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Terminou? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Terminou? Pai nosso. Vãs é da boca para fora. Agora Jesus suou sangue dizendo as mesmas palavras. Então eu digo o seguinte: a Bíblia diz assim, que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a Bíblia diz também que quando eu oro em língua, o meu espírito ora bem, o meu entendimento fica sem fruto, é o meu espírito que está orando. Então dobra o joelho e ora em língua. Ah, mas eu não tenho esse dom. Busca, porque a Bíblia está na Bíblia bem assim, ó. Por que nós erramos? Nós erramos porque não conhecemos a palavra. A Bíblia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então nós perecemos só por falta de conhecimento. Se nós perecemos é porque não temos conhecimento. Aí vós errais por não conhecer as Escrituras. Então vamos ler a Bíblia, porque quando eu oro em língua, a Bíblia está bem assim, ó: buscai as coisas que são de cima. Aí sabe o que nós ficamos buscando?
as coisas que são da terra, como se nós fôssemos permanecer aqui para a eternidade. A Bíblia diz que a vida eterna está em Jesus. E nós, feitos uns abestados, fica buscando viver aqui. Cara, isso vai passar. Eu mesmo estou com 65, já acabou. Praticamente. Se eu tiver muitos anos de vida bom, é 80. Eu tenho mais 15 anos só. Então, a vida está em Jesus. Ele falou que quem quiser achar ele tem que perder a vida. Aí como que eu faço para achar ele então? Bíblia, oração e jejum. Agora fala para mim, você entra dentro de um quarto, fica lá 2 horas dentro de um quarto, trancado. Por quê? Aí você fala, mas para quê? Pelo menos Jesus deu o exemplo. Fica lá, porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Então se o Espírito intercede por nós, eu não preciso falar nada. Então por que eu ficar lá? Porque tudo que eu tenho de precioso é o tempo. E Jesus, ele quer que eu dou meu tempo para ele, porque toda tarde ele vinha bater papo com Adão. Ele quer bater papo com nós. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, vocês não falam que eu sou o melhor amigo? Que amigo é esse que você não pode conversar nem uma hora com ele? Então, se ele é meu amigo, eu vou conversar com ele. Aí quando eu fico lá 1 hora, 2 horas dentro de um quarto, e se eu buscar as coisas que são de cima, que é o Espírito, aí eu acho a vida. Gente, que vida, hein? Essa vida de comida, bebida da terra aqui, não se compara você conectar em Jesus, na própria vida. E você se conecta nele através do Espírito. Então eu tenho pena do povo que se diz cristão. As pessoas vão para uma religião, se apegam naquilo, acham que aquilo vai santificar ele. Aí tem uns coitados que dizem que a gente está pregando heresia, porque eu falo que se nós entendesse, é complicado, cara. Isso aí para muitos religiosos isso é uma heresia. Se nós entendesse, se nós pegasse o pão e o vinho, que é aquele pedacinho que a ceia não é aquilo, mas vamos que seja. Mas se nós entendêssemos, nós pegávamos o pão e o vinho, e se tivesse uma prostituta do nosso lado, nós apontávamos para o céu e dizia bem assim, Senhor, se esse aqui, se eu sou digno de participar disso, dá para ela. E você pegava a sua ceia e dava para ela. Mas isso é se nós entendesse. Romanos 3:11 está escrito assim, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Aí lá em Isaías, no capítulo 1 ali, está escrito bem assim, o boi conhece a sua manjedoura, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não entende, o meu povo não conhece. Olha só. E aí, ele acrescenta e diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E a maioria das pessoas vai para uma religião e se apega na doutrina daquilo e acha que aquilo vai salvar ele. Aí Jesus falou bem assim, se vocês soubessem o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Mas as pessoas pensam que Deus quer sacrifício. Gente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e o versículo 24 e o 25, o 26 e o 27. O versículo 27, eu li a Bíblia 26 vezes e não achei ele. E eu li ele, mas não achei. Aí quando eu lia 27 vezes, eu achei ele. Olha, o versículo 27, eu achei ele quando eu li 27 vezes a Bíblia. Olha só para vocês verem. Que coisa esquisita parece. Mas ele diz bem assim, o versículo 24, 25, 26 e 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Então ele não habita lá dentro da sua igreja, não. E o 25 diz bem assim, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Então,
Não adianta, você pode servir ele, fazer o que você quiser, que ele não precisa de ser servido, ele não necessita de nada. Está lá no versículo 25, tá? De Atos dos Apóstolos 17, 25. Pode conferir. O 26, lá, vou terminar o 25. Ó, eu já esqueci, vou repetir o 24 para mim falar o 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele que dá, ele não necessita de nada, é ele que dá. O 26, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e os limites. O 27, para que Deus fez nós? A resposta, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando, palpando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus fez nós só para quê? Só para buscar Ele. Então Deus, Ele só quer ser conhecido. Porque quando você acha que Deus, que tudo que você faz, e está acontecendo umas coisas com você, que nem há poucos dias um amigo meu me perguntou, Chagas, o que eu fiz para me estar passando por isso? Se ele conhecesse Deus, o Pai que nós temos, se ele conhecesse mais um pouquinho, ele ia perguntar para mim bem assim, o que eu deixei de fazer? Por quê? Eu vou repetir, a Bíblia diz bem assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. O que ele deixou de fazer? De ler a Bíblia. De entrar para um quarto e falar, Deus, cadê? Eu vou te buscar, cadê o Senhor? Eu quero que o Senhor chegue aqui. Ou que nem eu tenho uma música, cadê você? Cadê você? Chama Jesus de você. E ele mesmo falou na Bíblia, olha, há um só Deus e um só Senhor, então eu não posso chamar ele de você. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, eu vou repetir. Por que meu amigo está perecendo? Falta de conhecimento. Se ele tivesse há muitos anos, que nem ele está há muitos anos indo para uma igreja, se ele parasse de ir para a igreja e fosse ler Bíblia, ele não fazia essa pergunta hoje. Ah, mas lá na igreja eu pego mastigado. É a mesma coisa de passarinho ficar lá no ninho, os filhotinhos esperando o pai ir lá, mastigar, chegar e vomitar na boca. Então, toda vida que eu vou para uma igreja, para mim ouvir o que os caras vão pregar, o que está acontecendo? É a mesma coisa de eu não trabalhar, esperar alguém tratar de mim ou ficar recebendo um Bolsa Família, migalhas. Então, se eu não trabalhar, eu vou ter que alguém trabalhar por mim. Então, eu vou ter que ir para uma igreja, para um pastor lá, ler a Bíblia e passar para mim do jeito dele, que é o que está acontecendo. E aí as pessoas perecem por falta de conhecimento que está na Bíblia. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. E o pior de tudo, que dá dó, eu lamento, é que as pessoas ainda têm uns profetas ainda nas igrejas. E as pessoas correm lá para ouvir eles. E sabe o que a Bíblia me diz? Quem é o profeta? O próprio Jesus falou assim, a lei e os profetas duraram até João. Não que também não tenha profeta, não tenha profecia nos nossos dias. Tem sim. Tem sim. Eu não estou aqui excluindo os profetas, porque a Bíblia diz que tem, que Deus usa, beleza. Só que, lá em Apocalipse, no capítulo 1, diz bem assim, ó, as pessoas vão atrás de revelação e profecia. O capítulo 1 de Apocalipse diz bem assim, revelação de Jesus Cristo, ó, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou e falou a João, teu servo. Aí diz bem assim, bem-aventurado, ó, bem-aventurado é feliz, tá? Feliz o que lê. Por isso que eu estou falando para ler a Bíblia, né? Feliz o que ouve e feliz os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Sabe por que você passa por situações esquisitas? Porque você não lê
e não ouve. Porque está escrito bem assim, feliz o que lê. O salmista dizia assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem tem lâmpada nos pés e luz no caminho não tropeça. E lá no primeiro salmo está escrito bem assim, feliz, que bem-aventurado é feliz, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então, as pessoas que meditam na lei do Senhor, que lê, ele é feliz. Eu vou repetir, quem quiser achar a vida, tem que perder a vida. Aí você fala, como perder a vida? Gente, você entrar dentro do quarto e passar o dia inteiro orando, isso é vida? Se você quiser achar Jesus, você tem que fazer isso. Porque todas as pessoas que encontraram Jesus, teve uma vez que eu dobrei o joelho e falei, ó, só sai daqui a hora que o senhor me responder. Você sabe que a hora que ele me respondeu? Eu dobrei o joelho, eram 7 horas da noite, na beira da minha cama, fechei a minha porta e fiquei lá sozinho. Sabe que a hora que ele me respondeu? 12:00, em ponto. A hora que eu olhei no relógio, era 12:00, a hora que ele me respondeu. Ele falou para mim assim, eu falei, Deus fala comigo, e dobrei o joelho e fiquei ali, fala comigo, desce e fala comigo. Na época eu não lembro se foi o Salmo 146 que ele mandou eu ler, mas ele falou comigo em todas as palavras do Salmo falou comigo. Aí depois eu dobrei o joelho de novo para agradecer por ele falar comigo. Sabe que hora que eu levantei? 1h. Então a Bíblia não manda você orar só. A Bíblia diz, ó, se o meu povo, que chama pelo meu nome, ó, primeiro, se humilhar, orar, mandou, né? Aí o outro, buscar a minha face. Buscar, o que é buscar? Até ele chegar, para você conversar de cara a cara com ele. E sabe qual que é o pior de tudo isso, dessas 4 coisas que ele mandou fazer? É se converter dos seus maus caminhos. Mas aí, converter dos maus caminhos, sabe o que as pessoas pensam? Que é da prostituição, que é da bebedice. Ele pensa que é só isso. Mas vai lá em Gálatas 5, a partir do 17. Vai lá que a Bíblia está dizendo todos os detalhes, ó. Um deles, que todo mundo faz, que todo mundo não, a maioria, né? É glutonaria. Só fala em bebedice. Ah, não pode beber que é pecado. A Bíblia não diz que é pecado beber, nunca. Inclusive o vinho da ceia, você que nunca leu a Bíblia e é ignorante, o vinho da ceia era vinho mesmo, não era suco de uva não. Porque suco de uva, pode ler, você lê 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 23, lê 4 versículos para trás. Lê 4 porque está escrito bem assim, ó. Uns comem, uns têm fome e se embriagam. Ele falou, você não tem casa para comer e beber não? E se embriaga com suco de uva? Está escrito lá, tá? Então, pelo que está escrito, eu estou pregando aqui. Lê 4 versículos para trás, de 1 Coríntios 11, lê do 19 para frente. Você vai ver que ele vai falar assim, olha, um tem fome e outro se embriaga, vocês não tem casa para comer ou beber não? Então quando vocês virem para a igreja, reparte o pão, cara. Dá um pouco de vinho para um, outro para outro. Era comida, não era um pão, um pedacinho, um cisquinho de pão e um cálicezinho de vinho, não. Era repartido, era o tanto que tinha, eles repartiam. Porque quando a Bíblia fala partir o pão, a Bíblia não está dizendo partir só, a Bíblia está dizendo repartir. Porque partir é você partir em partes. Mas infelizmente, as pessoas não lêem a Bíblia e a Bíblia diz, ó, vós errais por não conhecer as Escrituras. Então, pelo amor de Deus, se você quiser achar a vida, você tem que perder a vida. O que é perder a vida? Já pensou você passar o dia inteiro lendo Bíblia? E a Bíblia vai moendo você?
Porque a Bíblia é a mesma coisa de você ir no médico com um problema no estômago. Mesma coisa, ele vai dizer, ó, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Você vai falar, então peraí, o que pode? Porque quando a Bíblia fala de glutonaria, a Bíblia fala de bebedice, né, para mim não encher a cara, porque a Bíblia diz que eu não posso embriagar. Eu vou pecar embriagando. Mas a Bíblia também diz glutonaria, então eu não posso comer demais. As pessoas estão morrendo por causa de comer. Nós descobrimos agora que açúcar e refrigerante faz mal. Então, se eu comer açúcar e refrigerante, eu estou pecando, gente. Então, eu tenho que me converter. Então, eu não posso fazer o que eu quero. Nunca. Se eu fazer o que eu quero, eu nunca vou ter o que preciso. Então eu tenho que fazer o quê? O que eu preciso. Porque Deus não dá tudo que nós queremos. Por exemplo, quem tem filho sabe disso. Ah, o teu filho quer isso, você vai dar? Você não vai. Você vai dar o que para o seu filho? O que ele precisa. Então Deus, ele só vai dar para nós o que nós precisamos, não o que nós queremos. Então quando ele dá condição, aí uns coitados metem a cara na cerveja, aí outros metem a cara na droga. Oh meu Deus, está destruindo o templo do Espírito Santo. Outros metem a cara na Coca-Cola, outros metem a cara no bolo, no pudim, no pão. Nós estamos sabendo que o glúten faz mal, e nós estamos comendo, nós estamos pecando. Só que aí para nós que somos religiosos, só pecam os que bebem cerveja, os que comem pão não pecam não. Acorda, gente, porque a Bíblia diz que se eu destruir o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo, Deus nos destrói. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então você está vendo um cara vai para a igreja, religioso, dá o dízimo, aí acontece um trem com ele, ele fala assim, ô Chagas, por que está acontecendo isso comigo? Ainda faz a pergunta. Eu só tenho uma resposta. Quantas vezes você leu a Bíblia? E quanto tempo você tira de oração todos os dias? Porque você come todos os dias. Você vai no banheiro todos os dias. Por que não ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias? Porque quando eu estou comendo, eu estou alimentando o meu corpo. E quando eu estou orando, lendo Bíblia e jejuando, eu estou alimentando o meu espírito. E se eu alimentar mais o meu corpo, eu vou ficar carnal. E a Bíblia diz que é uma luta lá. Pode ler, em Gálatas 5:17. É uma luta contra a carne e o espírito. O espírito quer o quê? Deus, porque ele é do céu, ele quer as coisas de cima, ele quer dons, ele quer as coisas de cima, ele quer estar conectado com o Espírito. Mas a carne quer o quê? Está lá, as obras da carne, em Gálatas 5, e a partir do 18, 19, as obras da carne. E lá tem um item nas obras da carne, que a maioria de nós comete, e a Bíblia diz bem assim, olha, os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Tais coisas, está falando de quê? De todas elas, não é só da prostituição e da feitiçaria não, da bebedice não, está falando da glutonaria, e está falando de uma coisa que poucos pesquisam. A minha Bíblia, a minha versão diz emulações. Aí você vai para o dicionário e pesquisa o que é emulações. O que é emulações no dicionário? É você querer ser igual ou melhor do que os outros. E vem aqui, chega aqui. A maioria das pessoas não comete esse pecado, não? Dos cristãos, por exemplo? Querer ser igual ou melhor? Quer ser melhor até na doença. Até na doença o cara quer ser melhor. Você está contando, fala, rapaz, essa semana me deu uma dor de barriga e tal, se estiver dando dor de barriga em todo mundo, ele fala, não, quer ver em mim, rapaz. E comigo a dor de barriga foi pior do que a sua. Até na doença, a gente quer ganhar dos outros. Isso é coisa nossa, humana, mas a Bíblia diz bem assim, os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Gente, esse reino é aqui. Esse reino que Jesus veio trazer é aqui. Aí agora, como então, Charles? É dentro, esse reino é dentro da gente.
Mas Jesus falou bem assim: quem quiser achar a vida, tem que perder a vida. Isso é uma loucura para quem é carnal. Porque daí a pessoa vai querer entender com o entendimento carnal dele. Ele não vai entender, porque a Bíblia diz que não há quem entenda. A Bíblia diz que o homem natural, é 1 Coríntios 2,14, confere lá. O homem natural não entende as coisas do Espírito, que lhe parece loucura. Então, gente, vamos acordar. Para mim achar a vida, quem quer a vida? Jesus. Para mim achar Jesus, eu tenho que ler a Bíblia, orar e jejuar. E eu te aconselho a ler só o Novo Testamento. Quando você lê umas 20, 30 vezes o Novo Testamento, aí você lê o Velho. O Velho é Bíblia? É. Mas o espiritual está no Novo. Porque se o Velho fosse tão bom, Paulo era o cara. Ele não tinha arrastado os cristãos. Então, o Velho a gente aprende sim. O Velho é lei. E se você quiser continuar sendo um servo, vai para o Velho. Agora, se você quiser ser filho, vai para o Novo. E a Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, as pessoas que não recebem Jesus, infelizmente, é servo, não é filho. E ser filho é a coisa mais gostosa que existe, é você ser filho de Deus. Gente, o meu telefone é 98479-8431. Se você quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Às vezes eu falo aqui, se você quiser dirigir um culto na sua casa, quiser me chamar para pregar, aí até um dia desse um coitado me criticou, falou: cadê que as pessoas chamam? Só que Deus sabe como trabalhar, tá? As pessoas estão indo como menino, vai com as outras. São poucos que conhecem a palavra de Deus, mas sempre tem alguns que mergulham dentro da Bíblia. E se você mergulhar, você vai ter conhecimento. E a Bíblia diz bem assim: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então Deus não quer ser servido e Ele não precisa. E Deus não precisa ser entendido também. Porque o Nicodemo falou isso para Jesus: eu não estou entendendo. Ele falou: claro que não. Deus, Ele não quer que você entenda nada. Ele quer que você conheça Ele. Tá bom? Eu fecho com o conhecimento. Conheça Deus. Como conhecer Deus? Bíblia, oração e jejum. Porque se você não orar nem 1 hora por dia, está na Bíblia que quem ora 1 hora não ora nada. Pergunta do Espírito Santo: ei, quem ora 1 hora? Ele vai falar assim: que coitado, dá pena. E tem uns coitados que ainda diz que ainda sai de casa em casa pregando o Evangelho. O Evangelho, olha só. Ele sai pregando uma religião. Tá? Ele sai pregando uma religião. Infelizmente, é assim. Porque se perguntar para ele assim: eu posso participar da ceia, ele vai perguntar se é casado. A Bíblia não diz isso, não está na Bíblia, se o cara é casado ou não. Aí, se quiser conversar comigo, conversa. E você só me diz onde está escrito. Pode passar um zap para mim, onde está escrito. O meu telefone, 98479-8431. Estou à disposição, porque eu trabalho para o reino. E quem trabalha para o reino não tem hora e nada incomoda. Tá? As perguntas que você fizer, se você quiser me atacar, como pouco de um coitado veio falar comigo nervoso, eu falei: calma, rapaz, nós somos irmãos. Você é meu irmão, para que ficar nervoso? Calma. Porque nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu só vou dar o que eu recebi do Senhor. Você vai dar o seu que você recebeu. Nós vivemos num país democrático. Eu vou chegar no rádio aqui e pregar o que eu vejo, o que eu sei. Você prega o que você sabe. Agora, se eu estou errando, ora por mim. A Bíblia te ensina assim. Acorda. Vamos acordar, gente. Porque quando eu vejo um erro no meu irmão, eu vou orar por ele. É assim que funciona. Pelo menos é o que está escrito. Não eu discutir e ficar nervoso com ele.
Porque a Bíblia diz que Deus não opera na ira do homem. Então, se eu vou conversar com ele com toda calma. Obrigado, Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós de hoje para sempre. Escuta aí, Ismael Chagas. Sê, Senhor, tua para sempre, sim. Só um pedacinho. Oh, recebe-me, Senhor. Vem me prostrar a teus pés, ó Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.